Economistas do mercado financeiro projetam um aumento na taxa básica de juros e isso já na semana que vem, viu? Hoje o Banco Central divulgou o relatório Focus e nele consta uma pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras. Então a previsão do mercado é de que a taxa Selic fixada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, suba dos atuais 10,5% para 10,75%, ou seja, um aumento de 0,25%. Então, para entender melhor, a gente faz conexão com a Carla Benning, que é economista e também professora de MBAs da FGV. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu sempre digo aqui que a nossa missão é traduzir o economês para todo mundo entender. Eu falei agora há pouco sobre o boletim Focus. Muita gente pode estar se perguntando, que boletim é esse? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse boletim Focus que a gente escuta muito no noticiário, e a referência é essa, segundo o boletim Focus, né? Como é que isso daí funciona? Toda sexta-feira, essas 100 instituições financeiras que já são cadastradas no Banco Central mandam as suas expectativas em relação ao final do ano. Quais expectativas? Taxa Selic, o IPCA, que é a inflação oficial, o PIB e o câmbio. O Banco Central faz o quê? Ele coloca isso tudo numa planilha e tira a mediana. Então, ou seja, para você encontrar justamente o núcleo, tirando essas distorções para cima e para baixo. Isso fica pronto e se você tem cadastro lá no Boletim Focus, qualquer um pode ter, você pode entrar no Google e digitar cadastro Boletim Focus, você vai direto para a página do Banco Central e cadastra o seu e-mail lá. Aí na segunda-feira, hoje de manhã, você recebe no seu e-mail o tal do Boletim Focus, que é uma expectativa do que o mercado financeiro, por isso que eu achei ótimo que você falou, os economistas do mercado financeiro, que é o que o mercado financeiro espera para o fechamento do ano, 31 de dezembro mesmo. E lá, hoje, foi publicado que o mercado financeiro espera que a Selic feche o ano a 11,25. Nós estamos hoje com 10,5, como você falou. Pois é, agora a gente está indo na contramão do mundo, professora, porque é o seguinte, a gente acompanha os Estados Unidos anunciando uma redução da taxa de juros, né? Por que isso está acontecendo neste momento aqui no Brasil? A gente está indo numa certa contramão, sim. É importante a gente não criar um endeusamento com relação ao mercado financeiro, como se as expectativas deles fossem sempre corretas, não são. O mercado financeiro, ano passado, eu teria uma lista aqui de erros enormes que o mercado financeiro, com as suas projeções, cometeu. Ele disse no começo do ano, por exemplo, que o Brasil não ia chegar nem a 1% do crescimento de PIB, a gente chegou praticamente a 3%. Falou que o dólar ia explodir, passar de 6, a gente ano passado teve um câmbio a 4,70. Então, Kelly, essa expectativa do mercado, ela é muito com essa visão do investidor especulativo. Não é o investidor que coloca dinheiro numa fábrica, numa empresa, que é aquilo que a gente chama do lado real da economia, produtor de bens e serviços. É uma visão que busca o maior retorno para as aplicações financeiras, é o investimento do lado monetário. Então, imaginem sempre a economia como uma balança com dois pratos, o lado real e o lado monetário. O grande tema do mercado financeiro é o lado monetário. Pois é, mas aí se a taxa sobe, o dinheiro fica mais caro, né? Isso atinge, inclusive, principalmente os mais pobres ou quem precisa de um financiamento, por exemplo, né, professora? Qualquer pessoa que precise de um financiamento, um carro, uma roupa, uma geladeira, ele vai acabar pagando mais se a Selic sobe, né? O Brasil é um país de renda média baixa, o parcelamento é algo fundamental no varejo para você poder girar a economia, então você vai ter uma quantidade menor de pessoas dispostas a pagar uma prestação maior para qualquer coisa que ela financie. Então, vamos esperar que o
próprio Banco Central e a sua métrica interna, que não é a do Boletim Focus, seja diferente da expectativa do mercado. Uma curiosidade também, Kelly, é o seguinte, por exemplo, o Banco da Inglaterra não publica um boletim Focus, e aqui porque justamente não quer que esse movimento ganhe muita força. Aqui no Brasil, a gente tem um discurso muito forte do mercado financeiro em detrimento do lado real da economia. Então, a conferir o que é que vai acontecer com a próxima reunião do Boletim Focus. Pois é, inclusive a professora já citou que existem erros, né? Mas em relação à taxa básica de juros, normalmente o mercado tem acertado, pelo menos nas últimas previsões, não é, professora? Sim, esse daí é um ponto importante. E outra coisa também, você veja que a inflação, o IPCA para o final do ano, no Boletim Focus de hoje, está projetando 4,30. A média superior, ou seja, o limite superior da nossa meta é 4,5. Se você pegar a Selic, projetada para o final do ano, 11,25, tirar 4,30, dá 6,9 de taxa de juros real, já descontada a inflação. Então, esse é um país que continua estimulando quem aplica dinheiro no Tesouro, quem aplica no mercado de renda fixa. Esse daqui é o grande ponto, Kelly. Então, se o Boletim Focus estiver certo e a gente voltar a subir a taxa de juros, isso é um balde d'água fria no crescimento, no emprego, na renda. Então, olha que paradoxo. A gente tem resultados tão importantes agora, que semana passada, inclusive, a gente discutiu, está todo mundo falando do emprego que melhorou, da renda, da massa salarial, melhorou um pouquinho, você joga uma balde de água fria nisso e puxa isso para baixo. Pois é, e por isso que a gente vê alguns embates, né, entre o governo querendo que diminua a taxa de juros e o Banco Central dizendo, olha, não, a gente vai manter por conta da inflação, né? Então vamos aguardar, mas o fato é que a gente precisa se informar para saber realmente os impactos que podem chegar em cada bolso, em cada orçamento familiar. Muito obrigada, professora. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Até.